Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, pessoal, vamos finalmente falar sobre o último capítulo da Era dos Extremos, capítulo 19, com o título de Rumo ao Milênio, galera. O que acontece? No final do século XX, o mundo ele virou assim uma espécie de bagunça, né? Vários países novos eles estavam surgindo, conflitos locais estourando, e nenhuma grande potência estava sabendo direito como mandar no pedaço, como se destacar mediante tudo que estava acontecendo, né? Mesmo sem ter novos riscos de uma nova guerra mundial, né? A violência assim, ela continuou espalhada, cada vez novos grupos pequenos, eles conseguiam assim, apesar de serem grupos pequenos, novos, eles conseguiam fazer estragos enormes, né? Também as grandes ideologias, aqui eu separei aqui alguns exemplos: comunismo, nacionalismo, né? Até mesmo o neoliberalismo, gente, eles mostraram que eles não tinham assim respostas reais para os problemas que estavam acontecendo, para esses novos problemas modernos, né? Religiões tradicionais, elas também perderam força pra caramba, enquanto sim, os movimentos radicais, eles começaram a crescer, só que também eles não ofereciam soluções práticas para esses novos problemas, né? Bom, no modo geral, o século assim, ele acabou num climão de crise, né, de novas incertezas, e todas as potências não tinham um caminho claro, né, pro que seria o futuro. Antes da gente começar a conversar, a trocar uma ideia sobre esses assuntos, estou um tempo sem poder postar, né, novos conteúdos aqui, novas aulas. O que acontece, pessoal? Eu fiz uma cirurgia de emergência, nada assim, oh meu Deus, grave, vou perder minha vida. Só que a recuperação é um pouco lenta, então eu fiquei um período considerável sem poder fazer quase nada. Voltei a trabalhar essa semana. A propósito, eu estou aqui no trabalho, pelo menos enquanto eu conseguir gravar aqui não vai ter pitbull latindo, não vai ter carro de ovo nem tiro, mais ou menos, eu acho que não. E agora dá para poder voltar, né, a postar os resumos, as aulas com uma certa peridiosidade maior. Nem sei se essa expressão existe ou tá certa, mas é isso aí. Então, bom, se você acompanha aqui o canal, obrigado aí por separar esse tempinho, né, com a minha explicação. Se você não acompanha, caiu aqui de paraquedas, isso aqui é um resumo do livro Era dos Extremos, do Hobsbawm. Estou fechando a coleção. Os demais livros, demais obras, tem playlist aqui no canal. Os livros estão divididinhos em capítulos e partes, então é só ver o assunto que te interessa e dar uma conferida. Aqui a linguagem é muito simples, tem um resumo que vai ficar aí na tela para vocês, está aqui na tela do meu computador, e eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o conteúdo do resumo, que consequentemente é o conteúdo do capítulo. Bom, apresentações feitas, né, justificativas dadas pela minha ausência. Deixa eu começar aqui, pessoal, para a gente poder fechar essa coleção. Como eu te falei, é o último capítulo do último livro da coleção. E vão haver outros. O trabalho não vai parar. Bom, simbora, galera. O que acontece? No final do século XX, o mundo ele estava assim, bastante perdido em termos de organização e de identidade global. Não tinha assim um sistema claro para poder unir todo mundo ou resolver os problemas internacionais, né, que começaram a surgir de forma imparcial. Depois de 1989, quando assim muitos novos países eles surgiram, ficou óbvio que não tinham regras definidas, né, ou grandes líderes globais para poder ajudar a estabelecer fronteiras e evitar conflitos, né, como aconteceu, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial. As antigas potências, né, Grã-Bretanha, França, os maiores exemplos, elas estavam mais preocupadas com questões internas. A Rússia, né, que antes era grande no cenário global da União Soviética, né, tinha perdido muita força mesmo. Enquanto isso, gente, os Estados Unidos, assim, era a única potência global de sempre.
por assim dizer, né? Só que parecia assim que eles estavam também um bocado perdidos sobre o que eles iriam fazer com esse poder que eles tinham nas mãos, né? Tanto a Alemanha quanto o Japão, eles eram super fortes economicamente, né? Só que eles não tinham assim a mesma influência militar para poder se impor como os Estados Unidos, por exemplo, né? Já na União Europeia, gente, assim, a União Europeia estava tentando se posicionar politicamente, né? Só que não conseguia ser realmente relevante no cenário mundial. Era um momento assim de transição para todo mundo. Depois da Guerra Fria, o risco assim, de uma terceira guerra mundial, basicamente passou a ser inexistente, né? Só que isso assim não significou que o mundo estava em paz, né? Conflitos menores eles começaram a explodir em várias partes do mundo, como por exemplo nos Balcãs, né? No Oriente Médio também, na África, né? Esses conflitos eles eram assim mais internos, né? Com guerras civis, né? Colapsos de governos e tudo mais. Eles não pareciam assim com as guerras tradicionais entre países, com as guerras maiores que aconteceram anteriormente, né? E mesmo sem assim uma disputa direta entre as grandes potências, a violência assim, ela continuava bastante presente, né? Ela espalhava insegurança, especialmente, gente, nas regiões que já eram vulneráveis, né? E assim, o impacto desses conflitos eles não ficavam só aonde os próprios conflitos aconteciam, né? As consequências, como tá aqui, ó, migração, terrorismo, né? Até mesmo as crises econômicas, elas afetavam todo o mundo, né? E isso mostrou como os países estão conectados e como que os sistemas políticos e também sociais eles podem ser bastante frágeis diante dessas crises. E na segunda metade do século XX, uma coisa muito importante aconteceu, gente. O poder de destruir, ele deixou de ser algo só do Estado, como sempre foi. Antes, assim, os governos eles tinham o controle quase que total sobre as armas, né? Sobre a força. Só que isso aí começou a mudar. Armas mais poderosas e acessíveis, né? Tecnologia avançada e novos tipos de violência deram a grupos e indivíduos um poder que antes era basicamente exclusivo dos estados. E o que aconteceu? Isso fez com que até os países que estavam estáveis, né? Como por exemplo os Estados Unidos, os países da Europa, né? Também ali da Escandinávia, eles percebessem que eles não estavam assim mais tão seguros. A ideia de que o Estado podia proteger todo mundo começou a ser seriamente questionada. No fundo, ficou claro que a insegurança ela era um problema global, né, que era compartilhado por todo mundo. O século XX ele terminou com uma grande sensação de incerteza, né, o mundo como a gente conhecia, ele estava completamente mudado, ele estava mudando num ritmo muito acelerado, ninguém sabia direito como é que ia ser o futuro. Era basicamente o fim de uma era e o começo de uma parada totalmente nova, né? Que muita coisa estava indefinida, gente. No final do século XX, pequenos grupos radicais, né, grupos terroristas, eles começaram a fazer bastante barulho, né? Mesmo sendo assim bem menores que os exércitos de guerra, só que eles tinham poder de destruição. Acabei de falar sobre isso, né? Grupos, gente, como o IRA, que atuava na Grã-Bretanha, ou até mesmo os responsáveis pelo ataque do World Trade Center, até então, né, a Al-Qaeda, eles mostraram assim que dá para causar muito estrago sem ter grandes recursos, né? Mesmo que o terrorismo assim, ele não mate tantas pessoas quanto as guerras, não dá para comparar, né? Esses grupos eles ficaram assim cada vez mais perigosos, né? Com a possibilidade assim, de conseguir armas superpotentes, até mesmo armas nucleares, cara. Voltou a ter um perigo por conta disso, né? Ou sim, usar tecnologias que já estavam disponíveis no mercado global ao seu favor. O problema é que, assim, conter esse tipo de ameaça não é barato, gente. Por exemplo,
aqui, do que mostra um resumo. O Reino Unido ele teve que gastar uma fortuna com militares e com policiais na Irlanda do Norte para tentar segurar os paramilitares que estavam agindo por lá, né? E isso sim fica mais complicado ainda quando a ameaça ela ultrapassa as fronteiras, gente. Até os países mais ricos eles começavam a pensar duas vezes antes de gastar tanto dinheiro, antes de gastar tanto recurso para poder lidar com esses problemas. Mais uma vez falando sobre o fim da Guerra Fria, as consequências, né? Ficou claro assim que mesmo os países mais poderosos, os governos mais poderosos, eles tinham suas limitações, gente. Alguns conflitos, como diz aqui no resumo, né? Alguns conflitos da Bósnia e também na Somália, eles mostraram assim que resolver esse tipo de crise não era uma parada tão simples quanto simplesmente enviar soldado e sair na mão com os caras. Não. Esses problemas eles trouxeram à tona, gente, muitas tensões crescentes entre os países ricos e entre os países pobres, né? O ressentimento entre eles só piorou e o fundamentalismo islâmico acabou ganhando força, né? Como assim, uma forma de resistência ao Ocidente. Guarda essa informação. Enquanto isso, gente, as nações mais ricas elas começaram a agir de uma forma mais defensiva, né? Tentando barrar imigrantes do terceiro mundo, muitas vezes assim com medidas até xenofóbicas, né? Apesar de terem assim poder militar de sobra, né? Isso ficou bastante claro na Guerra do Golfo, em 91. Deem uma olhada mais a fundo sobre a Guerra do Golfo. Vencer uma guerra não significava que o vencedor ia conseguir controlar politicamente esses lugares depois. Não, realmente não, né? Isso tudo mostrou como que o modelo antigo de imperialismo, gente, onde as potências controlavam tudo na base da força, não estava mais rolando. Esse modelo estava completamente enfraquecido e se tornando impraticável, né? Final do século XX, né? Ficou bastante claro que mesmo as potências como os Estados Unidos, toda a força militar que eles tinham, né, que eles têm, eles não conseguiam assim arrumar a casa, não conseguiam dar um jeito no mundo. Em países onde eles interviam, né? Dois exemplos, Somália, Haiti, isso corrobora o que eu acabei de falar. Não se tratava mais de enviar soldados, sair na mão com os caras e vencer o conflito na base da força. Não era mais assim que estava funcionando, né? Não era só uma questão de vencer batalha. O problema era assim, entender como trazer a estabilidade e a paz depois dessas batalhas, né? Isso sim mostrou que usar força de fora tinha limite, né? Ser militarmente forte não significava mais ter o poder para controlar politicamente. Isso assim marcou o fim de um tempo em que os países dominavam outros países diretamente, gente. Estou martelando nisso, guarda essa informação, né? Como por exemplo o velho estilo imperialista. Acabei de falar, estou repetindo. O estilo imperialista de dominância estava caindo total por terra. O breve século XX, gente, foi um período assim entupido de crises, e essas crises mostravam que muitas ideologias populares não deram conta. Não rolou. Ideias como socialismo, nacionalismo, né, que eles vieram do século XIX, eles ganharam força, só que na prática não resolveram os problemas que foram surgindo, né? Os problemas de forma definitiva. O fim da União Soviética, gente, foi, acho que assim, o maior exemplo disso. O comunismo, o seu sistema de propriedade estatal, né, economia planejada e tudo mais, acabou mostrando que ele não funcionava bem no fim de tudo. Ao mesmo tempo, do outro lado da moeda, o mercado livre sem limite, gente, promovido pelo neoliberalismo, guarda isso, ele também deu errado em muitos casos, né? Causou mais problema do que solução. No final das contas, assim, nem um extremo nem o outro conseguiram lidar com os desafios da humanidade. Tanto os extremos para o lado do comunismo quanto para o lado do capitalismo. Precisava ter um balanço. Na Era de Ouro, muitos países eles usaram uma mistura de mercado livre, planejamento e também intervenção de governos para poder o quê? Impulsionar
a economia, né? E isso acabou dando certo por um tempo. Só que nas décadas de crise, esses modelos eles começaram a dar sinal de desgaste, que antes funcionava bem, começou a não mais resolver os problemas, né? E as velhas soluções não pareciam suficientes sem trazer novas ideias que realmente funcionassem, né? Além disso, desde 1945, gente, o mundo ele passou por mudanças assim tão rápidas que as instituições elas simplesmente não conseguiam acompanhar essas mudanças. Problemas sociais, problemas culturais, até mesmo problemas ecológicos, gente, tudo isso acabou saindo do controle. Aí entrou a ideia do neoliberalismo, né, que prometia assim, resolver tudo deixando cada um buscar a sua própria satisfação, né, de uma maneira bem direta, até um pouco ignorante, né, sem depender de decisões coletivas. Só que assim, isso acabou sendo furada, né? Porque simplificava demais questões mais complicadas, né? Qual foi o resultado, gente? Os problemas eles continuaram, os problemas pioraram, né? Falando sobre as religiões tradicionais também nessa época, né? Que antes assim elas eram referência para muita gente. Também começaram a perder força no Ocidente. As igrejas católicas, né, e também protestantes, elas foram esvaziando e a galera foi se desligando da religião aos poucos, né? Até mesmo nos países onde assim a fé era super importante, a importância da religião na vida das pessoas foi diminuindo. Já nas regiões que eram comunistas, gente, onde assim, a religião ela representava uma forma de resistir ao autoritarismo, importante informação, o povo ele até voltou a ter um interesse nas questões religiosas, só que também não era assim nada muito forte. Tanto as religiões quanto as ideologias políticas elas ficaram sem respostas definitivas para os problemas que estavam acontecendo no mundo, né? Isso acabou deixando um clima de incerteza para poder encarar o novo milênio, gente. As sociedades urbanas mais desenvolvidas, nessas sociedades, as religiões tradicionais, elas também perderam espaço. Só que assim, isso não quer dizer que outras religiões ou que outros cultos não cresceram muito no lugar deles, né? Apesar assim da gente ver grupos diferentes e crenças diferentes, meio fora da caixinha, né? Ideias, né? Crenças alternativas ganhando mais atenção, a maioria das pessoas continuava sem se envolver, não digo diretamente, mas profundamente com esses cultos, com essas religiões, tanto com as religiões tradicionais quanto com as novas, até mesmo as mais alternativas. Teve um exemplo legal disso, né, que foram os judeus ultra-ortodoxos no Reino Unido e certas seitas militantes nos Estados Unidos, gente, que assim, eles representaram só uma fatia assim, bem pequena da população desses lugares, né? Esses grupos, eles representavam mais uma vontade de fugir ou de tentar encontrar algum sentido num mundo que parecia cada vez mais complicado do que assim, de fato, uma tentativa real de resolver os problemas, né, da sociedade. No contexto do terceiro mundo, gente, as religiões populares elas ficaram mais fortes, né? Principalmente porque as elites que antes tinham muito poder, elas começaram a ser ignoradas. E aí surgiram movimentos religiosos mais politizados que reagiam às desigualdades sociais e à influência, né, das ideias do Ocidente. Esses movimentos, muitas vezes, gente, eles eram chamados de movimentos fundamentalistas no Ocidente. Anota, é importante. E eles queriam voltar, assim, a uma espécie de passado idealizado onde tudo seria melhor. Basicamente é isso que eles buscavam. Retorno a um passado idealizado, eles acreditavam que tudo seria melhor. Só que assim, eles não conseguiam resolver os problemas atuais da sociedade também, né? Isso criava uma grande contradição. Ou seja, embora esses movimentos eles expressassem um descontentamento das pessoas,
e eles fossem assim uma forma de protesto contra as crises, contra a crise no modo geral, eles também não traziam soluções para os problemas da sociedade. Na virada do milênio, galera, com o fim assim, de várias instituições antigas, né, também religiosas, surgiram ideias divididas. Como, por exemplo, a xenofobia, né, que é o medo, né, até mesmo o ódio de estrangeiros, e políticas de identidade, que é onde as pessoas se dividem e lutam com base em características como raça, religião, gênero e etc. Esses movimentos, gente, eles não conseguiam oferecer também soluções reais para os problemas da sociedade. Quando as crises políticas, né, ou as crises religiosas aconteciam, esses movimentos eles eram assim, mostravam muita raiva e muito ressentimento. E por conta disso eles se fortaleciam, mas sem apresentar alternativas eficazes também. Como, por exemplo, teve o fascismo, né, nas décadas anteriores da Segunda Guerra Mundial. Eles usavam emoções fortes, só que não tinham ideias consistentes ou práticas para poder resolver desafios de um mundo cada vez mais globalizado, né, e também instável. Calma lá, eu não estou comparando esses movimentos do final do milênio com o fascismo. Pelo amor de Jesus, Buda, Jeová, Oxalá, todo mundo. Eu só quis dar o exemplo que eles usavam de sentimentos fortes, né, como diz aqui no resumo, de raiva, ódio, né, de incitar os seus adeptos para poder ganhar força. Foi isso que eu quis dizer. Se não ficou bem explicado, volta 30 vezes e ouve as 30 vezes, que eu acho que vai ficar. Bom, pessoal, capítulo 19 é muito grande, então vou dividir em 2 vídeos. Esse foi o final da primeira parte do resumo do capítulo 19, do último capítulo da Era dos Extremos, gente. Se vocês estiverem curtindo o conteúdo, pô, deixa aquele joinha, passa pra frente para quem tá estudando. Se tiver alguma leitura complementar, bota aí que eu dou uma lida, né? Faço um resumo pra gente poder trocar ideia. Se eu deixei passar batido alguma coisa, vamos lembrar que isso aqui é um resumo, então sempre alguma informação acaba ficando de fora, que você tenha lido o livro, tenha achado interessante, deixa aí também pra gente trocar ideia, todo mundo sai ganhando, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos. Próximo vídeo, fechamos a coleção. Valeu, falou, forte abraço, bons estudos, estou de volta.